Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso novo podcast Os Cegos, histórias de quem não enxerga o impossível. Eu sou o Anderson Graça, eu sou médico, anestesiologista e trouxe essa ideia de iniciar esse projeto do podcast para poder trazer histórias de pessoas que estavam num ambiente onde tudo dizia que não era possível caminhar para frente, chegar no próximo nível, né? O impossível do nome vem da impossibilidade mesmo. Ah, não, isso aqui não é para mim, isso aqui não é possível, não dá para chegar lá. E ao contrário de todas as expectativas, essas pessoas elas buscaram um caminho e chegaram no próximo step, né? O caminho ele é fácil. Todo mundo sabe qual caminho é o caminho do sucesso, né? O caminho do sucesso é você se dedicar, estudar, trabalhar, correr atrás, fazer o que tem que ser feito. Mas parece que a maioria das pessoas enxerga muita impossibilidade nisso, né? E aí tem um grupo de pessoas que parece que não enxerga, né? Por isso que os cegos não enxergam aquela barreira, aquela impossibilidade, aquela trava, aquela questão social que engessa ele naquela posição e segue adiante, né? E consegue alcançar o próximo nível. E para o primeiro episódio, para começar esse nosso projeto, eu tenho aqui a presença hoje do Breno. Muito bom, muito prazer, Breno. Boa noite, pessoal. Muito bom ter você aqui. E conta pra gente, hoje você trabalha com o quê? Bom, hoje eu sou terceiro sargento de carreira do Exército Brasileiro. E atua há quanto tempo no Exército? Estou há 5 anos. Para quem não sabe, o sargento do Exército, o ingresso é pela prova... Pela prova da ESA. Pela prova da ESA, né? Escola de Sargento das Armas. Um concurso que é feito, seleciona, passa por uma formação na Escola de Sargentos e depois, sim, ingressa na carreira. Terceiro sargento é o primeiro, é o inicial da carreira. Sim. Começa como terceiro e vai até primeiro, não é isso? A gente pode chegar até a subtenente e, dependendo da sua performance na carreira, você consegue chegar até a capitão. Bacana. Mas a coisa não começou por aí, né? Não. Você morava onde antes? Bom, eu morava em Ricardo de Albuquerque e com meus pais, né? Certo. Seus pais trabalhavam com o quê? Conta pra gente. A minha mãe trabalhava em casa de família, ela era empregada doméstica, e meu pai ele é bombeiro militar. Bombeiro militar. Qual a patente? Hoje ele é subtenente. Subtenente. Isso. Mas já tem aí longa data no Corpo de Bombeiros. Ele é praça de 98, se eu não me engano. Tem a minha idade. Bacana. E o estudo foi por onde ao longo da vida? Bom, eu comecei a fazer um curso presencial em 2016, né? Só que... Isso pra fazer a prova? Não da ESA específica. Não, mas voltando atrás, eu quero começar entendendo o sargento. Sargento Breno. O Breno é nome de guerra? Não, Itaparica. Itaparica? Isso. Sargento Itaparica, ele nasce aonde? Bom, desde pequeno, né, como meu pai é militar, eu ia pro quartel com ele, quando ele ia tirar serviço e tudo mais, porque às vezes ele tinha que trabalhar, minha mãe também tinha que trabalhar, então, né, não tinha com quem eu ficar, porque meus irmãos eram menores de idade e tudo mais, e daí eu sempre acompanhava ele ao serviço. E daí eu comecei a conhecer, né, o militarismo e tornei um objetivo de vida ser bombeiro. Só que... Com o espelho ali no pai militar. Meu pai, isso, sempre. Só que aí, já avançando um pouco para 2015, mais ou menos, né? Eu comecei a estudar para oficial do bombeiro. Só que eu não tinha terminado o ensino... Isso que eu ia perguntar, tava no ensino médio. Isso, não tinha terminado o ensino médio ainda e tudo mais. Não tinha nenhuma técnica de estudo. Então, assim, só ia pro curso. Sabe? Certo. E você fez ensino médio onde? Fiz na Escola Técnica Triângulo, em Bento Ribeiro. Escola Técnica Triângulo. Isso. E antes o ensino fundamental? No Colégio Quintanilha, em Ricardo de Albuquerque. Certo. E aí, de lá, fez esse curso para fazer oficial do bombeiro? Isso, oficial do bombeiro. E como é que foi esse ano? Foi bastante turbulento. Por quê? Porque... Mas, pode contar pra gente, eu quero saber, assim, detalhes. Tá. Porque eu queria ser, mas não sabia como chegar lá, né? Então, assim, as matérias que eu via na escola, né, muitas das vezes não acompanhavam o que eu via no curso. Uhum. Porque era um vestibular para a UERJ. Então, assim, a diferença
por exemplo, de matemática, ou até de português, de física, era muito diferente. E a prova da UERJ na época, não sei se está assim hoje ainda, né, era em 2 fases. A primeira fase era a fase geral e a segunda fase era a fase... Era a fase específica, desculpa, isso. Específica. E a fase específica tinha peso em física e matemática. E era o meu... calcanhar de Aquiles ali. E aí, nesse momento, foi em 2015 para 16. 2015. Isso. E os seus irmãos, só voltando um pouco, eles faziam o que nessa época? Bom, meus irmãos, um trabalhava no mercado e um outro já era falecido. Certo, então tinha você e um irmão mais novo ou mais velho? Junto. Mais velho, morando junto, mais velho. E ele trabalhava no mercado? No mercado, isso. Certo. Depois ele seguiu carreira em alguma coisa, não? Não, mas hoje ele está estudando também, mas por enquanto... Ele já inspirado pelo sargento, né, se trilhou um caminho, já abrindo o caminho aí, mostrando que existe uma porta, né? Para uma carreira. Né? E aí é muito interessante essa parte, que quando a gente fala em impossível, a gente coloca na cabeça coisas grandiosas, né? Ah, não, porque isso aqui é impossível. Ah, não, é ir para a Lua. Ah, não, é passar no concurso para prático, né? Não, porque eu vou ser prático e vou ser milionário, vou ganhar muito dinheiro. Você fala, tá, vou ganhar na Mega Sena também, né? Mas existe o impossível, a impossibilidade está no alcançar o próximo nível, né? Sim. É onde eu tô e é para onde eu tô indo, né? Para alcançar. E você vê, o teu exemplo dentro de casa já começa a atrair o irmão para sentar e entender que os livros, eles conseguem sim trazer benefícios de carreira, sim, benefícios financeiros, etc., uma ocupação, um cargo, né? Com certeza. A gente tem uma frase que a gente fala que o papiro liberta. O papiro liberta. Sim. O papiro é uma gíria militar, né? Sim. E para quem está assistindo, o papiro é estudar. Isso. Né? Ou seja, você sentar ali e estudar, ele realmente liberta. Ele faz... Eu sempre brinco, né, com uma galera, né? Eu dei aula particular durante a minha formação, durante a faculdade. Eu fiz faculdade de medicina de 2012 a 2018. E nesse período eu dei aula particular preparando a galera tanto para concursos da Marinha e Aeronáutica, tanto para o vestibular de medicina. E eu falava, cara, a diferença entre você e o melhor do mundo é que o melhor do mundo já leu os livros. Sim. E a prova, ela não pergunta classe social, gênero, cor, etnia, preferência sexual, sim, nada. Ela pergunta português, matemática, física, redação, sim, né? Sim. Conteúdos que estão no livro. Então basta ler e estudar, não é simples assim, né? Mas é por aí o caminho. E a gente quer entender como é que foi esse caminho, como que começou. Começou lá com o Bombeiro em 2015. Continua com a gente. Isso. Daí eu percebi que, né, erradamente, eu percebi que eu estava muito novo para tentar dar esse tiro longo, né? Por quê? Porque na minha cabeça eu tinha muita responsabilidade, que era só ir à escola. E eu não conseguia conciliar o estudo do preparatório com o estudo da escola. Por mais que sejam coisas parecidas, mas não iguais, porque o preparatório ele me exigia muito mais do que a escola, né? Porque a escola, o objetivo era passar de ano. O preparatório o curso preparatório é uma coisa que vai fazer com que a gente mude de vida. Então, naquele momento, eu não consegui conciliar. Você acha que não conseguiu conciliar por dificuldade em alcançar o conteúdo ou por falta de maturidade? Ambos, porque... Falta de base? Apesar de ter vindo de um ensino bom, né? Eu não tinha a maturidade de sentar e prestar atenção no que o professor estava falando. Você tem a clássica base familiar eu sou vizinho seu, sou nascido e criado em Anchieta, né? Não tive oportunidade nessa época do ensino fundamental de estudar em escola particular, vim de escola pública, mas eu via que tinha muitas pessoas ali do bairro que se esforçavam, né? As pessoas espremiam ali a renda familiar para conseguir uma escola particular um pouco melhor, né? A gente pensava que estava um pouco melhor ali, isso aqui é melhor do que a escola pública. E quando a gente chegava depois no concurso, via, eita, mas a base tá faltando pra caramba, né? Tem um gap aqui, tem uma distância para percorrer, né? Sim. E aí é preciso maturidade para fazer esse percurso de eu não tenho base, eu não tenho conteúdo aqui, não tenho conhecimento específico,
mas eu preciso dedicação para conseguir chegar no nível que o concurso exige. Sim. E aí essa dedicação que não conseguiu entregar naquele ano. Não consegui entregar naquele ano. E aí não conseguiu a aprovação. Não. Eu cheguei a fazer a prova, mas eu já entrei derrotado na sala, porque eu já sabia, né, que não ia passar por não ter me dedicado o suficiente. E daí eu decidi que eu ia dar uma pausa. E ia voltar a estudar com 18 anos. Até então eu tinha 16 anos. 16 anos. 2 anos depois eu decidi que voltaria a estudar. Mas nesse período você estava terminando o ensino médio. Estava terminando o ensino médio. Estava, salvo engano, no primeiro ou no segundo ano. Primeiro ano, desculpa. Primeiro ano. Isso. E daí, logo em seguida, né, meu sonho sempre foi ser bombeiro e tudo mais. E a última prova que havia tido teria sido em 2014. E não tinha previsão alguma de prova para praça do bombeiro. Só para oficial que tinha todos os anos. Só que eu queria ser praça igual meu pai. Eu queria ser oficial. O seu grande herói, né? Sim. Você nasceu crescendo, vendo ele sendo praça do bombeiro. Sim. Então, super meu compreensível. objetivo era ser praça do bombeiro, porque o oficial, ele tem querendo ou não, a carreira dele tende a ser um pouco mais administrativa que a carreira da praça. A partir de capitão ali, ele começa a ter uma carreira mais administrativa. Pode ter algum capitão ou outro ali que é operacional, mas a tendência é que futuramente ele vá ser mais administrativo. E a praça não. Ela basicamente está sempre no combate, está sempre atuando de forma operacional ali. Bacana, bacana. Então, essa questão era uma grande divisão, por mais que financeiramente você sabia que tinha uma diferença, mas buscando sempre uma coisa que fizesse sentido também, Sim, né? sim. Isso é bacana, por mais que fosse jovem, já tinha essa maturidade. Porque tem gente que eu encontro que diz, Anderson, eu vou fazer concurso para fiscal do Tribunal de Contas de não sei aonde. Aí eu pergunto, tá, mas você sabe o que faz o fiscal de contas do Tribunal de não sei... Não, mas viu o salário? Pô, ganha não sei quantos mil e é nível técnico. Eu falei, cara, mas você vai passar todos os dias da sua vida fazendo isso. Tem que ter, né, vontade de fazer, né? Tem que ter, né, sentir atraído por aquilo, não simplesmente a questão do dinheiro. Sim. Então isso já denota aí uma maturidade do sonho. Sim. Realmente era um sonho estruturado dentro de você, sim. né? E aí depois não teve, chegou em 2017, você foi estudar de novo, foi isso? Isso, 2017 para 2018. E daí eu comecei a analisar as opções que eu tinha no momento, né? Só com o ensino médio. E daí eu tinha algumas opções. Tinha para fazer fuzileiro naval, soldado, EAN, que é a Escola de Aprendiz de Marinheiro, ESA, que no caso foi a prova a qual foi aprovado, e a EAR. E eu comecei a estudar para fuzileiro e aprendiz de marinheiro. Só que foi onde eu comecei no mesmo curso, né? E daí eu comecei a estudar, só que eu não sabia, não tinha a mínima noção de como fazer. Como seguir o caminho, né? Isso, porque tem muita gente que acredita que é simples, é só sentar e ficar lendo e tudo mais. Para a grande maioria das pessoas, sim. Só que tem uma técnica que não é uma universal para todos, mas cada pessoa se adapta a uma forma de estudos, né? E daí eu comecei a estudar, voltei a estudar, na verdade, e fiz algumas provas, não fui bem, não passei, nem cheguei a ser convocado para fazer TAF, nem nada. E daí, em 2019, ou melhor, 18, eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz num hotel aqui na Barra. E conciliando, né, trabalho, que era meio período, né, de 8 a meio-dia, trabalho e estudo. E daí eu tive uma virada de chave, né, eu encontrei um amigo, um professor, o Vinícius, né, que daí ele me mentorou. E hoje, graças a Deus... guiou ali pelo caminho. Isso. Mas eu quero entender um pouco essa história do jovem aprendiz. Sim. Porque é interessante, porque assim, o ponto de virada, a gente vai chegar lá. Mas existem algumas coisas que circundam ele, né? Por exemplo, quando você falava pra galera do hotel, Sim. que tava ali trabalhando com você no dia a dia, que você ia sair dali para estudar e fazer um concurso, qual era a reação que você te recebia? Tem certeza? Tu pode ser efetivado aqui, tu vai ser efetivado aqui, tem certeza que você vai fazer isso? Falei, pô, tô muito certo, porque não tem como, claro que não é menosprezando tudo mais, mas não tem como eu me matar de trabalhar de segunda a segunda e não ganhar um salário tão bom quanto eu vou ganhar se eu conseguir ser aprovado nessa prova, né? E também, pô, eu cresci vendo minha mãe sendo CLT e tudo mais, vi o sofrimento que era para ela sustentar a família e tudo mais, então eu decidi, né, graças a ela também,
a optar pelo concurso público. Para ter uma carreira e ter um plano de carreira ali que você pudesse se planejar, Sim. né? Mas essa reação é a reação que todo mundo recebe, Sim. né? Tem uma história muito clássica que eu escutei uma certa vez, que falando sobre os caras que pescam caranguejo. Já viu isso? Não. Que o cara chega no manguezal com um balde pequeno, vai lá, pega o caranguejo, joga o caranguejo dentro do balde. Balde aberto. Aí ele vai lá, cata outro caranguejo e joga dentro do balde. E aí, certa vez, um rapaz chegou e falou: rapaz, você pega o caranguejo e joga no balde, por que o caranguejo não sai do balde? Né? E aí ele falou: olha só, observa. Quando um caranguejo tenta sair do balde, o outro puxa ele. Que é exatamente isso que acontece com a gente quando a gente fala: não, eu vou sair daqui e vou para um lugar melhor. As pessoas todas apontam para você e falam: não, cara, olha só, veja bem, não é por aí, você não vai conseguir. Isso aconteceu com você? Sim, com certeza. Eu lembro que um rapaz, ele... Antes de eu ir falar com a minha chefe, né? Pra poder assinar sei lá, a rescisão, né? Falou: cara, pô, eu tava conversando com o nosso supervisor aqui, ele falou que ia te efetivar e tudo mais. Cara, pô, pensa. Eu falei: cara, já tá decidido. Não tem muito o que pensar, porque... eu conversei já com a minha família, porque eu tava trabalhando, eu não trabalhava pra botar comida dentro de casa, eu trabalhava pra bancar algumas coisas. Por exemplo, eu queria sair às vezes, eu não gostava de ficar pedindo dinheiro, eu queria comprar um videogame, um telefone. Que é a realidade da maioria da garotada da sua idade. Sim, sim. Né? Um ou outro ali tem filho, tem família para sustentar, mas a grande maioria trabalha, ganha o seu dinheiro, vive com os pais, sim, e tá aproveitando ali, né? Às vezes compra uma moto, compra, sim, um celular novo, compra umas roupas. Basicamente ali tem uma grande galera nessa situação, sim, né? Sim. E essa é a grande sacada. Esse é o grande ponto. Porque você tem uma realidade que você tá ok para ela, o dinheiro que você ganha, você consegue sair com uma namorada, né, com uma menina, enfim, com alguém no fim de semana, você consegue pagar um lanche, você consegue comprar uma roupa bacana que você queira, e parece que tá bom, né? E só que lá dentro ainda queimava aquilo de eu quero mais, sim, né? Eu quero ir um pouco além. Sim. Não sei como, mas eu vou além. E aí, nesse ponto, existe um coach antes do Vinícius. Vinícius, que é cofundador aqui do Cegos, né? Ele vai participar com a gente também, trazendo histórias bacanas. Mas existe um outro orientador que é essa voz que não cala dentro da gente, né? Ela guia. É impressionante, né? Você tá ali, mas ao mesmo tempo tem uma coisa ali dentro que te inquieta, que fala: pô, isso aqui não é o meu lugar. Né? Isso aqui eu consigo algo melhor. Eu consigo, volto a dizer, não é menosprezando quem está trabalhando naquela situação ou naquele nível, mas é você entender o nível superior. Mas a família apoiava nesse sentido, então? Sim, sim. Inclusive eu comecei a trabalhar contra a vontade dos meus pais, né? Ele falou: pô, não tem necessidade de você trabalhar, você tem, basicamente, não tem luxo, mas não falta nada, não é isso? Nada, tem que estudar, e foi contra a vontade deles. Quando eu vi, o contrato já estava assinado e eu estava trabalhando. E aí perdendo, né? Sim. Eu acho que faz parte do amadurecimento, esse período todo aí que você ficou lá vendo a realidade dos outros. Porque isso também é outro ponto, né? Você enxerga quem tá ali há muito tempo e se coloca naquela posição, né? Fala: e se daqui a 5 anos, daqui a 10 anos eu estiver igual o fulano que tá aqui? É isso que eu quero, não é? Se for, não tem problema. Encontrou o seu lugar. Se não for, qual é o lugar? Sim. Não é isso? E esse foi então o que te incomodou, né? Sim. O que ficou ali dentro te falando para seguir outro caminho. Se desse tudo certo, aquele ali seria o meu futuro. E não era aquilo que eu estava planejando para mim, nem para minha futura família, né? E aí, como é que você foi essa virada? Como é que você saiu dessa posição e buscou por onde, como? Então, aí eu fui no RH, né? Solicitei a rescisão do contrato. Mais uma vez me perguntaram se eu tinha certeza. Eu falei que sim. E daí eu liguei para um amigo que também estava estudando. Ele passou até antes de mim e falei: mano, pedi para ir embora aqui do emprego. Eu só não sei como eu vou fazer agora pra gente poder botar os nossos planos de estudo, porque a gente já planejava ali, basicamente, né, os nossos estudos. Porque antes eu tinha um tempo, agora eu tenho esse tempo mais um pouco. Então, assim, eu não sabia como ia trabalhar com esse, entre aspas, esse excesso de tempo,
né? Porque é diferente. E daí ele falou, não, vem aqui em casa e tal. Aí eu fui lá e a gente montou mais ou menos um plano de estudo. Isso eu tô falando de 2018, né? A gente montou um plano de estudo e daí eu consegui aprender o mínimo de como que eu monto um plano pra época, né? Porque os concursos com poucas matérias a gente consegue aplicar esse plano de estudo. Agora, quando a gente fala de concursos maiores, já é outra situação. Né? Se quiser, a gente pode até abordar isso mais pra frente. Mas existe uma coisa na sua fala que me chama a atenção. Que você busca algo melhor. Sim. Você é jovem aprendiz num hotel. Você percebe que aquele ambiente não é um ambiente que você se vê no futuro. Né? Você quer algo melhor. Você olha para a realidade em volta e vê quais são os caminhos que eu posso. Eu tenho alguns caminhos para trilhar. E aí, nesse momento, tem um ponto que é fundamental. Que você, não sei se consciente ou inconsciente, fez. Que eu acho que fez toda a diferença nessa virada de chave. Que é buscar alguém que está na mesma sintonia que você. Isso faz toda a diferença. Ou seja, o ambiente importa. Com certeza. Cercar de pessoas que têm a mesma visão que você está tendo naquele momento faz diferença na caminhada, né? Com certeza. Mas ele não tinha passado ainda, esse amigo. Qual o nome dele? Felipe. O Felipe não tinha. Thiago, Fabiano. Eram São três? São os três. E você era o quarto. Isso. Entrando pra engrossar o caldo ali pra falar, meu irmão, a gente vai conseguir sair daqui. Ambos, todos eram de lá, da região? Sim, todo mundo do mesmo curso. E a gente estudava até na casa deles. Que eles são irmãos e um primo. Então a gente estudava na casa deles todos os dias, de 8 horas da manhã até 8 horas da noite, direto aí. Direto. E eles são o que hoje? Hoje também são o terceiro sargento, com exceção do Fabiano, que é policial penal. Ele fez concurso pra... O policial penal também é prova, não é isso? Sim. Eu sei que tem um primo meu que eu acho que foi aprovado. Isso. Pelo que ele me falou, para essa questão de polícia penitenciária, né? Isso. E aí ele fez concurso para essa área e vocês todos foram para essa. Sim. Ele estava também nesse foco, só que depois ele teve de mudar o foco para áreas policiais e graças a Deus ele obteve isso também. E é uma coisa muito interessante isso, que o estudo ele não se perde. Né? Esse é o ponto fundamental. Você pode perder, mas o que você aprende, de fato, estuda, se dedica, você aplica em diversas coisas. Como vocês aplicaram na ESA e ele aplicou em outro concurso. Isso. Mas a base ali serviu para ambos, né? Para todos. Então todos conseguiram o seu lugar ao sol ali, vamos colocar assim, né? Pelo menos num ponto de partida de carreira todo mundo já está. Né? E aí como é que era essa rotina? Conta pra gente. Bom, eu acordava ali por volta de 7h30. Mas nessa época vocês estavam por conta própria? Por conta própria, só que eu já tinha um contato com um professor de português, que é o Henrique, ele também nos ajudou bastante. E eu já tinha mandado mensagem pro Vinícius para ele nos ajudar com a parte de matemática. Ele já me ajudava com a parte de matemática só. Não me ajudou com planos de estudo e tudo mais. Ele veio no ano seguinte, quando eles passaram, eu fiquei sozinho. Atrás ali, né? Isso. Não, agora eu vou dobrar a aposta, né? Sei como é que é. Daí eu falei com esse professor também de português, que ele nos ajudou, o Henrique. E, pô, ele corrigia a nossa redação de graça. O cara, assim, excepcional, fora da curva, né? E daí, enfim, indo pra parte da rotina ali. Eu acordava por volta de 7h30, tomava meu café e ia pra casa deles, do Felipe, do Thiago e Fabiano. E daí a gente começava a estudar. Hoje a gente vai estudar o quê? Vamos pegar, sei lá, matemática, logaritmo. De manhã, porque a gente tentava combinar 2 matérias por dia para não ficar muito maçante, né? E daí um deles me ensinavam a matéria, porque eles eram melhor, eles já estavam há mais tempo, tudo mais, eram mais experientes em matemática também. E daí um deles me ensinava a matéria e o outro fazia exercício junto comigo. Então, pô, tu tá com dúvida em quê? É na base? É na mudança de base? É na operação? Então vamos atacar a tua dúvida. E à tarde a gente sempre pegava uma outra matéria. Só que nas outras matérias, que era história, geografia e português, não tinha inglês ainda, veio a vir depois, e eu tava tranquilo. Então, assim, até que eu conseguia ajudar também, não era um peso, assim, né, nessas outras matérias. Isso de segunda a sexta. Sábado eu fazia uma revisão na minha casa mesmo, e domingo eu buscava fazer um simulado e tudo mais. Isso é interessante, porque quem ouve esse relato... É o relato de sucesso, tá?
Assim, você teve sucesso, não foi por sorte. Isso é o que eu colocava para os meus alunos também. E foi o que eu apliquei também. Né? Vou até destrinchar um pouco isso, que é muito importante. Porque se você parar para analisar friamente, é porque você estava motivado. Sim. Você tinha uma motivação grande ali. E isso realmente fez diferença no teu sucesso. Mas se você parar para analisar, é uma vida de bosta. Né? Assim, é uma rotina que, meu Deus do céu. Sim. Mas eu chamava de, assim, é o preço que tem que ser pago. Com certeza. Né? Dá para se trilhar? Dá. Mas você tem que sentar e estudar. E aí eu falava para os meus alunos, eles queriam fazer vestibular para medicina, é um vestibular bem concorrido, e todos eles passaram. E eu preparei também para fazer prova para o Colégio Naval. E meus alunos também foram aprovados no Colégio Naval. E aí eu chegava para eles e falava, cara, olha só, na nossa conversa inicial, assim, começando o ano, eu falava, cara, meu pensamento é simples. Se nesse ano de preparação, o que você está fazendo, você se pergunta, isso cai na prova? Se a resposta for não, para de fazer. Aí você vai falar para mim, não, mas a pedagogia vai dizer, meu irmão, que se dane pedagogia. Porque o objetivo é o cara passar. Sim. Mas ele vai ficar com estresse, com não sei o quê. Tá bom, mas depois ele desestressa. Depois de aprovado, o estresse passa, né? Fica tranquilo. Mas na minha visão, e a visão que eu via dar certo, que eu apliquei e eu vi, você tá trazendo aqui, meu irmão, olha só, isso aqui, ver filme, cai na prova? Não, não vou ver. Não, que eu vou sair pra ir na praia. Ir à praia, cai na prova? Não, então eu não vou. Lógico, eu vou respeitar o meu horário de sono. Eu não vou ficar sem dormir, não vou ficar sem ter uma distração aqui e lá, áreas verdes, não vou deixar de me alimentar, não vou deixar dentro do possível de fazer uma atividade física que não demora muito tempo, 30 minutos por dia já é ali o suficiente, vai ter uma coisa para poder eu fazer. Sim. Mas, se não é, se eu posso abrir mão, eu vou abrir mão. Sim. E, inclusive, essa questão da atividade física para mim funcionava como uma recompensa. Se eu conseguia cumprir todos os objetivos do dia, ao final do dia ali, eu ia correr para dar uma desopilada, até porque também tem o TAF, né? Então eu ia correr ali meia hora, 40 minutos para dar uma desopilada, até porque senão eu ia acabar uma hora, eu ia pifar. Porque assim, o pós-edital, ele é muito intenso. O pré-edital ainda dá para você ficar tranquilo, mas... O que é pré-edital, o que é pós-edital? O pré-edital, ele é antes do edital sair. Então, por exemplo, para concursos militares, ele já tem, por exemplo, a prova da ESA geralmente é em outubro. Então, geralmente o edital sai em maio, mais ou menos. De maio para trás é o que a gente chama de pré-edital. De maio para frente, que é quando publica o edital, a gente chama de pós-edital. Então, assim, no pós-edital é que a gente tem que intensificar o nosso estudo ali. Porque as regras do jogo foram lançadas. Isso aí. Ver se tá valendo, se entrou matéria nova, se não entrou conteúdo novo. Porque senão não adianta, né? Você se preparar para um concurso que mudou. Não adianta. A ESA, ela mantém um padrão. Né? Sim, ela mantém uma regularidade, sim. Mas tem concurso que pode mudar. Isso. E aí, nesse período você ficou ali de janeiro, do início do ano, né? Até outubro, que era a prova. Isso. Tá. Isso. Aí, de todas as provas que eu fiz, dali pra trás, essa foi a melhor. Né? Assim, não passei, mas... No primeiro ano. Isso. Que eles passaram e você não. Isso. Eles passaram na prova de 18. E eu já havia feito outras provas e tudo mais. Só que assim, na parte de matemática, que é o que eu tinha dificuldade, antes eu não acertava nada, agora eu já acertava duas. Então, já tava na matemática. Né? Então agora já tá... E o restante, português, história, sempre anota lá em cima. Né? E daí eu lembro que eu lembrei de um cara que me dava aula nesse curso, né, que é o Vinícius. Eu liguei pra ele, na verdade ele me mandou uma mensagem por acaso no Instagram, e daí eu comecei a conversar com ele. Eu falei, cara, tô com muita dificuldade em matemática. Isso foi logo após a prova de 2000 e... Foi no meado de 19, antes da prova de 19, né? Faltava 2 meses mais ou menos. Ele falou, cara, eu vou te falar uma coisa aqui que eu fazia, mas tu tem que querer, né? Porque eu não posso querer mais que você. Se você quiser, por exemplo, se eu quiser 10, tu tem que querer 100. Porque quem quer passar na prova não sou eu, é você. E eu fiquei até meio nervoso, porque a gente não espera ouvir isso, né? A gente espera, não, tá tranquilo, vou te ajudar e tal. Ele foi realista. Rígido e realista. Exato.
Porque no final tem que ter aprovação. Depois você vai falar, não, é difícil mesmo. Não. Aí você bota 500 desculpas, né? Isso aí. E a ideia não é desculpa, a ideia é efetividade, né? É isso. E daí ele me explicou, ele falou assim, cara, pra essa prova, que foi a de 19, vou ser sincero, não vai dar tempo com a base que você tem. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer como se fosse uma revisão de véspera ali, e pra próxima, eu já sabia que eu ia reprovar, né? Porque eu não tava 100%. Pra próxima, a gente vai mudar isso. Não, beleza. Fazer quase que um extensivo ali, um programa, uma orientação ao longo de todo o período. Ele falou, pô, tá disposto? Falei, tô, então vambora, então beleza. Aí ele falou, cara, monta o teu caderno. Porque eu não tinha, na verdade eu tinha um caderno, mas não tinha do jeito correto, né? Eu só anotava o que o professor falava e beleza. Monta o teu caderno. Eu falei, tá, mas como? Você vai pegar, por exemplo, a parte de geometria. Você vai pegar, estamos falando de triângulo. Você vai fazer um desenho do triângulo e vai botar todas as fórmulas do lado. Se você vai fazer questão de triângulo, não importa se ele está pedindo área, se ele está pedindo perímetro. Bota todas as fórmulas. Isso para você poder massificar as fórmulas. Porque meu problema era, eu tinha muita dificuldade de aprender e entender a fórmula e saber quando eu ia aplicar. Então, na dúvida, eu lendo a questão, eu já ia anotando, desenhava tudo mais e botava todas as fórmulas. E daí eu fiz esse caderno. Aí, pô, foi sucesso assim. Pros 2 meses de estudo pegado que eu tinha, né? Porque eu já vinha estudando antes. Só que não era da forma correta, em matemática. E daí foi uma prova também que eu já sabia que havia sido reprovado e tudo mais. Cheguei em casa, falei, mãe, não passei. De novo, né? Porque eu já, conforme eu falei, já havia feito outros. E como é que foi a reação em casa quando... Não, meu filho, tá tranquilo. Tá tranquilo, vambora. Tenta de novo ano que vem. E ano que vem vai. E você tava com quantos anos aí? Eu tava com 20. 20 anos. 20 anos. Menos, 19, porque eu faço aniversário fim do ano. Enfim. 19 para 20 anos. Isso. E aí, indo com uma mentalidade de abrir mão do terceiro ano. Terceiro ano. Terceiro ano consecutivo. Sim. Né? Você vê o preço que a aprovação te cobra, né? Uns vão mais rápido, outros vão... Mas ela cobra a dedicação. Foi até bom você falar de um mais rápido e tudo mais, porque quando a gente tá em curso presencial, principalmente, a gente vê aquela rapaziada que já tá ali há bastante tempo, né? E o cara sabe muito. Eu olhava assim e falava, pô, o cara sabe muito e tá aqui, cara. Eu que não sei nada. Eu fiz um vídeo sobre isso recentemente, que era exatamente isso. Quer falar, quando eu cheguei, eu fiz a preparação, eu comecei a estudar rapidamente aqui. Eu entrei no Elite em 2008. Fiz o Elite durante 2008, passei para o Colégio Naval para IPCAR em 2009. E aí, quando eu cheguei no Elite, tinha os veteranos de curso. Que é aquela galera que tá lá, meu irmão, 2, 3 anos fazendo curso. E aí, no início, eu tô aqui atrás, no conteúdo. O cara já tá vendo pela terceira vez. Eu achava, meu irmão, que ele era um semideus. Eu olhava pro lado e falava, meu irmão, esse maluco é um gênio. Eu ficava lá quebrando a cabeça na questão, cara, caraca, como é que faz e tal. E tem uma ali folha, que rabisco que volta, não sei o que, geometria. Então, desenhe, puxa reta e não sei o que. E aí o cara chegava, não, cara, aqui, ó, puxa desse aqui, ó. Puxa uma paralela aqui, não sei o que, tal, joga a bissetriz pra baixo, joga o teorema A ou o teorema B aqui, pronto, saiu o resultado. Eu falei, caraca, o maluco é um gênio. Assim. Aí eu falei, depois, no primeiro mês eu já falei, peraí. Se ele é tão bom, ele tá fazendo o que aqui? Ele não tá lá. Ele é o cara. Aí eu falei, não, esse maluco, assim, ele sabe o conteúdo, porque ele já tá ali há mais tempo. Mas o que eu não ouvia dele é o conselho de como estudar. Sim. Né? Eu tô estudando de um jeito. E aí ele chega pra mim e fala, não, por esse livro não, por aqui, ó. Não faz questão assim, não, faz questão assada. Eu falei, pô, obrigado, vou fazer, tá tranquilo, pode deixar comigo. E continuava seguindo o conselho daquele cara que eu conversei que foi aprovado. Sim. Né? Porque o caminho dele deu certo. Aí eu falava com outro cara que foi aprovado, falei, e aí, cara, como é que você estudou? Ah, eu fiz assim, pô, igual o outro. Sim. Aí falava com o terceiro, cara, como é que você estudou? Ah, eu falei, porra, igual. Ah, esse caminho aqui. Sim. E o sabichão do curso lá, mandando bem no simulado. 0-0-1 de simulado, e na hora do concurso mesmo, sim, tiro na água, né? E assim, não tem uma fórmula universal para todos. Não tem. Se você conversar com todo mundo,
todos eles, em alguma coisa, eles fizeram a mesma coisa. Em algum ponto, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Exato. Pode ser de algum detalhe ou outro ali. Que varia de acordo com a normal. sua demanda, com a característica pessoal de Mas cada um. no geral, é a mesma coisa. É. Né? E daí eu cheguei em casa, né? Mesmo sabendo que não ia passar, tive aqueles 2 dias de luto ali, isso a gente tá falando de outubro. E daí liguei pro Vinícius e falei, cara, vamos lá, vamos botar em prática agora o pré-edital, né? A prova foi domingo, isso foi numa quarta-feira. Ele falou, cara, de hoje até dia 30, você tem de hoje até o dia 31 de dezembro para fechar o edital de matemática fazendo o teu caderno. Tu vai fazer assim, assim, assado. Daquela forma que eu falei. Bota a figura, bota as fórmulas, figura, fórmula, todas elas. E daí você não vai fazer questão agora. Na verdade, você pode até fazer uma questão ou outra ali, que tá no vídeo. Só que você vai esmiuçar a questão e conforme o professor falou e botar no seu material. Porque você vai começar a ter uma noção de como que cobra na prova. Beleza. Para ter de fato ali a base da coisa. Isso. Né? E não só uma decoreba de resolução de questão. Ah, quando for faz isso, mas por quê? Exatamente. Né? Quando eu fiz o curso pro Colégio Naval, os professores de geometria eles vinham provando o teorema. Eles vinham, né? Eles não davam o teorema, eles não davam a fórmula, eles provavam a fórmula. Sim. E passava lá, às vezes, 40 minutos para provar um teorema. Eu ficava olhando inicialmente aquilo e falei, cara, por que ele tá fazendo isso? Porque ele tá querendo te dar a base de como chega naquilo e por que aquilo existe. Sim. Porque aquilo é daquele jeito. Para que você consiga aplicar quando ele mudar. Porque senão eu só sei aplicar igual o Chaves, né? Fala, não, quanto aqui, ó, 2 maçãs mais 4 maçãs, dá quantas maçãs? Ele, pô, só sei fazer com pera, né? É mais ou menos essa história, né? Mudou a fruta e é que eu não sei. Então, assim, se cair exatamente igual a questão, eu consigo, senão não dá. Então, quando você entende a base, você consegue ter autonomia para ficar mais fluido quando o concurso muda, né? Sim. Foi isso, né? Sim, e daí eu peguei o edital, o último edital, somei a quantidade de tópicos que caíam e a quantidade de dias que eu tinha até o dia 31. Eu lembro que dava mais ou menos 2 tópicos por dia. Só que se você for pegar trigonometria para fechar tudo em um dia, mais geometria plana, por exemplo, sabe que não dá. Então o que eu comecei a fazer? As matérias menores, eu comecei a pegar todas elas em um dia só. Conjuntos, por aí vai. E, enfim, no final deu certo. Bateu o dia 31, eu falei, cara, consegui. Aí ele, não, agora vai descansar que amanhã já é 2020. E depois a gente conversa. E beleza. E nesse período, eu não estudei as outras matérias. Eu só pegava só matemática para poder montar o meu resumo, né? E daí Deixa eu só fazer um parêntese aqui dessa história, para eu entender quem era o Breno ali nessa situação. Como é que estava a relação com os amigos nesse período intensivo aí, pós-prova, até 31? Os que passaram? Não, na vida. Geral. Então, eu sempre tive amigos que estavam basicamente no mesmo objetivo que eu, porque é mais fácil, né, de você manter a manutenção, ou melhor, é mais fácil de você ter a manutenção da amizade. Porque, por exemplo, se um cara te chama hoje para tomar um gelo, tu não pode, ele vai ficar chateado. Sendo que, por exemplo, você não está tomando o que você não quer. Você está tomando o que você tem um objetivo maior. Então, até hoje, eu busco esse tipo de amizade. Hoje eu ainda sou concurseiro, apesar de concursado, e eu busco esse tipo de amizade. Então, tanto que comigo lá no meu trabalho só anda basicamente quem estuda mesmo, porque às vezes a pessoa vai entender a tua rotina ali, o teu dia a dia. Porque quem está fora realmente não vai entender, entendeu? Se você falar assim, hoje eu não posso porque eu tenho que estudar, mas... Pô, mano, tem 10 minutos, só que 10 minutos, às vezes, você tá quebrando cabeça, matando uma questão, e a pessoa não entende isso. Claro que, mais uma vez, eu também fazia as coisas, só que a pessoa não entendia que tem um momento para cada coisa, né? E daí, nesse momento, a firmeza de propósito, sim, ela filtra e seleciona as amizades e o ambiente onde você se coloca. Isso. Né? E ser fiel a isso fez a diferença também. Sim. E vem fazendo a diferença, sim, né? Até hoje. Porque isso é muito interessante, que você fala, pô, mas o fulano tem uma consideração enorme por ele. E eu falava isso muito com meus alunos. Falava, cara, você vai estudar, mas vai ter o cara que vai bater na tua porta na sexta-feira à noite e vai te chamar pra fazer alguma outra coisa. E você sabe que naquele momento você tá fazendo, porque é o tempo que você tem. Sim. Que às vezes o cara tava fazendo outra coisa, esse dia tava trabalhando.
né? E aí, pô, é o tempo que eu tenho pra estudar. E aí, nesse tempo, o cara vai vir e vai me chamar e fala, pô, mas o cara vai ficar chateado comigo, não vou ter amigo. Sim, exatamente. E aí eu falava, tá, mas se ele for teu amigo mesmo, ele vai respeitar a tua escolha, né? E ele vai continuar sendo seu amigo depois da aprovação, né? E o que aconteceu comigo e com muitos que eu conheço é que os amigos, eles estavam ali enquanto estavam ali no mesmo caminho. Na hora que você aprovou, que foi para outro canto, pronto, acabou. Acabou a amizade, né? Não tem mais, não. Você agora é de outro estirpe, né? E acontece isso, não acontece? Sim. E é muito interessante isso, porque os amigos de hoje não necessariamente são os amigos de amanhã. Sim. Eu tenho uma irmã que está com 14 anos, está fazendo prova também. Eu falo com ela, não, porque minha amiga fala, olha só, as amigas tuas de hoje não são de amanhã, não. Uma ou outra só, 2 ou 3. O resto vai ficar por aí, pelo caminho. Né? E aí entra um pensamento que eu sempre coloquei para os alunos, que é muito interessante, que é o seguinte. No teatro da vida, se a vida é uma peça, né? Nesse teatro, você é o ator que está no palco, vivendo. Na plateia vão entrar pessoas, vão sair pessoas, né? Sim. Quem deu início à peça ali, os pais, vão estar na plateia, uma hora eles não vão estar mais. Né? O tio que estava, uma hora estava, depois não estava. A namorada que teve por um tempo assistindo a peça, depois ela pode sair, terminou o namoro. Mas nesse roteiro todo eu tenho, Breno, um cara que é o cara que vai assistir a peça do início ao fim, que é você mesmo. Então, no final, quem vai julgar a peça, quem vai dizer se foi ou não um espetáculo bom de ser visto, é você mesmo. Então, cara, faça o que faz sentido para você. E o que faz sentido para você não precisa fazer sentido para mais ninguém. Tem que fazer sentido para você. Isso aqui faz sentido para mim. Ah, mas o fulano tá falando que a peça tá errado. Pô, o cara não vem beber um gelo com a gente, não vem pra resenha. Isso tá errado. Aí tu fala, cara, mas daqui a pouco tu vai embora e eu vou continuar na peça, né? E no final eu não quero me cobrar pela a escolha que você teve. É a sua escolha, não é a minha, né? E até questão de relacionamento também, graças a Deus, eu tive sorte, né? Porque minha namorada na época, que hoje é minha esposa, ela entendeu. Sorte? Né? Ou, na verdade, o seu filtro já passava também por alguém que entendia. Sim. Se chegasse alguém que não quisesse nada ou não entendia a sua luta, você nem olharia. Sim. Né? E a tendência, quando a gente é mais novo, né, pra não perder a namorada, não, então beleza, então não vou estudar. Só que, graças a Deus, assim, ela sempre entendeu e às vezes quando batia o desânimo ali, ela, não, cara, vai estudar, pô. Tá acabando, sempre assim, tá acabando e tudo mais. E graças a Deus eu consegui manter, né, com todo esse suporte dela, da minha família também. E daí eu consegui lograr isso, graças a Deus. E aí chegou no final do ano, e aí começou o estudo pré-edital mesmo. Isso, aí começou o pré-edital. Aí ele falou, cara, vamos lá. Agora a gente vai colocar novamente as outras matérias no teu ciclo de estudos, porque tu não pode esquecer o que tu já é bom. Agora você vai massificar o que você é ruim e vai manter o que você já é bom. Sendo que, até um detalhe, né, que nessa época a prova já estava tendo uma mudança. Foi o primeiro ano que incluíram inglês. Né? Primeiro foram 4 questões de inglês, né? E depois foi mudando o edital, enfim, hoje já está até com raciocínio lógico matemático, mas enfim, naquele ano foi o primeiro ano que teve inglês, então foram 4 questões de inglês. Cada questão estava valendo 2,5. Então, inglês era peso de ouro, né? E a gente não tinha base, porque quando nunca foi cobrado anteriormente, vou né? Estudar como? Vou estudar o nível SpaceX? Vou estudar o nível EAN? Porque o EAN cai. Vou estudar nível Colégio Naval? Não sei. Então, até nisso ele falou, cara, uma prova de sargento que cobra inglês é qual? Eu falei, pô, é EA. Então tu vai se basear pela EA. Mesmo ele não sendo professor de inglês, né? Ele teve esse feeling. E daí eu comecei a fazer o estudo somente por exercícios. A única vez que eu olhava, né, a teoria era quando eu tinha uma dúvida específica em alguma matéria. Era uma fórmula ou era um conceito que eu esquecia, eu ia direto naquele ponto específico. Eu não lia novamente toda a matéria. A não ser, por exemplo, quando eu tinha que fazer uma revisão, que aí eu gostava de mesclar teoria e exercício. E daí ele me inseriu no meu estudo uma coisa que
eu não fazia com frequência, que são os simulados. Porque a gente acha que é besteira, né? Ah, vou fazer simulado pra quê? Pra ficar me humilhando? Pra ver se... Até o do curso ou online também, né? Pra o fulano falar que tirou a nota maior que a minha, pra eu ficar me sentindo burro. Só que a finalidade não é essa, né? É você conseguir ter um parâmetro né, de se está sendo efetivo ou não. Se você está, de fato, sabendo aplicar o que você está treinando ou não, né? Porque senão você está só lendo teoria, e na hora da prática vai deixar o quê? Para a hora da prova? Não dá, né? E assim, eu costumava dizer para os meus alunos que a questão... tem lá a apostila do curso, no final da apostila tem 70 questões. E aí você falou sobre, Anderson, você vai querer mesmo, Breno? Tem que querer, se eu quero, tem que querer 10 vezes mais. E aí chega no final da apostila, tem 70 questões. Aí eu chegava para dar aula pro garoto, o cara achava, fiz 5. Eu falei, pô, meu irmão, se tem 70, não é à toa. O cara não imprimiu folha pra caramba aí na apostila para você de bobeira. Se tem 70, você tem que fazer 140. Você tem que fazer mais, né? Uma certa vez eu fui numa palestra com o Marcos Pontes, astronauta brasileiro, e ele falou que ele vinha do interior de São Paulo, trabalhava na manutenção de trem e tal, o pai trabalhava lá também, enfim, trabalhava com o pai, e aí ele queria estudar. E a galera, onde ele trabalhava, falou, isso aí, esquece isso aí não é pra você não. E aí a mãe dele falou pra ele, olha, você consegue tudo que você quiser, desde que você trabalhe, se esforce, estude, né, e faça sempre mais do que esperam de você. E fazer o sempre mais do que esperam de você é isso. É você ir além, um pouco além, né? Sempre mais além do que o necessário. Estudei, já sei, tô sabendo. Tá, mas você vai sentar pra fazer o simulado. Pra você colocar aqui. Mas vou tomar surra. Beleza, antes do simulado do que do concurso, sim, né? E aí você seguiu como? Você fez curso mesmo presencial nesse ano, não? Então, nessa época, começou a pandemia, né? Eu Verdade. fazia presencial e daí tudo fechou. E daí eu peguei essa transição do presencial para online, porque não tinha até então bons cursos online, né? E então eu falei, pô, e agora? Porque eu só sei estudar com o professor me explicando na minha frente. Não tem atenção de ficar olhando pra tela. E é diferente, porque o telefone toca, tu olha aqui, não tem ninguém estudando do teu lado, né? E beleza. E daí eu lembro que lançou um curso, né, na internet. E daí eu falei, pô, vou ver aqui como é que é. Até porque, nesse caso, eu não queria mais pela teoria, porque eu já tinha, eu queria só pelas questões. Uhum. Porque não tinha os sites de questões. Tava sendo feito, né? Eu acho que começou a partir dessa época, o TEC, o que concurso, esses sites assim, né? E daí eu falei, pô, vou comprar eu rachei com um parceiro, falei, pô, mano, vamos comprar esse curso aqui por conta das questões. Eu pago metade, tu paga metade, e a gente usa e beleza. Dá pra ser? Não. Então beleza. E daí a gente começou a adaptar ali o nosso estudo. Ao invés de eu estar na sala de aula prestando atenção no professor, porque eu só ia basicamente às aulas de matemática. Porque era o grande calcanhar de Aquiles. Isso. Porque apesar de eu já ter todo o resumo, eu acompanhava a aula com o meu resumo. Pô, isso aqui tá batendo. Isso aqui tá diferente. Pô, isso aqui é mais bizu, eu vou tentar fazer assim. Então eu ia meio que refazendo ali, né? E daí teve essa pausa, né? No início foi muito ruim, porque eu peguei o coronavírus, eu fiquei doente. Então, eu não conseguia estudar absolutamente nada. Às vezes, por exemplo, eu falei aí que eu começava a estudar 8 horas e parava às 8 ou 6. Claro que não direto, né? Eu parava para almoçar e tudo mais. Mas nesse período eu só conseguia estudar 1 hora líquida, porque meu corpo ficava muito pesado, eu não conseguia prestar atenção em nada. E todo mundo em casa, som alto, enfim. Era uma grande dificuldade. Só que eu fui me adaptando. Eu consegui, graças a Deus, assim, ir me adaptando. Pô, eu sei que se eu estudar com o telefone perto, eu vou ter problema. Então eu boto o telefone lá na cozinha e vou estudar aqui no quarto. Porque eu não vou ver se vai chegar a mensagem, né? E daí foi passando, eu falei com o dono do antigo curso, que eu fazia presencial. Falei, pô, cara, tem como eu ir pra aí não pra estudar? Fico só eu na sala aí, porque aqui em casa tá complicado, muito barulho. Não dentro da minha casa, mas como a gente morava numa vila, a vizinha botava uma televisão muito alta e mesmo com 2 abafadores eu não conseguia, né? Ele falou, não, cara, vem pra cá, tu e o teu parceiro aí, que é o Yuri. Vem pra cá, vocês dois, e daí vocês estudam aqui. Falei, não, beleza. Falei, mano, ó, vamos lá, mas tem que ser no sapatinho. Porque a gente não pode pegar a doença, porque senão a gente vai transmitir pra família toda.
E a gente foi, de máscara e tudo mais. No dia seguinte, ele, mano, tá tudo certo aí, mano? Falei, pô, tá, por quê? Pô, meu pai tá ruim aqui. Falei, ixi, já era. No dia seguinte era eu. Porque o pai dele pegou ele sem saber e acabou transmitindo. Isso, aí nesse período eu fiquei doente, né? Não consegui render muito, mas ainda assim eu fazia o possível ali, né? Porque eu passava o dia todo dormindo, o dia todo, a noite toda fraco. Só que isso passou, né? E daí saiu o edital, aí eu comecei nesse estudo mais intenso, né? A prova estranhamente veio para junho, se não me engano. E daí por conta da Covid, adiou para um mês depois, setembro. E daí, de novo, em setembro, adiou. Então eu fiquei frustrado ali, né? Porque como Mas ganhou uma sobrevida ali, um tempo. Isso, eu comecei a enxergar as coisas dessa forma, porque na minha cabeça eu estava pronto. Só que hoje eu vejo que, assim, Deus faz as coisas de uma forma sobrenatural, né? Eu tenho certeza de que nesse período a mais que eu ganhei, eu peguei questões que com certeza eu não pegaria se eu tivesse feito a prova lá em junho, né? Porque depois a prova foi em outubro ou, enfim, novembro, não me lembro bem. Mas eu me lembro de que houve foi adiada, né? 2 vezes e tudo mais. E eu tenho certeza de que se não tivesse sido adiada, eu não passaria. E daí chegou o dia da prova. E sempre quando eu saía para fazer a prova, minha mãe, nós somos evangélicos, né? E toda vez ela e meu pai, a gente se reunia, ela fazia uma oração e daí ela fazia um jejum, né? De quando eu saía até o dia, ou melhor, até a hora que eu chegava em casa. A prova geralmente era de manhã, mas acabava por volta de 2 horas, 3 horas, né? E daí eu tinha como eu estudava online, eu tinha um notebook, né? E lá tinha uma foto, não sei se você já viu, mas da saída do quartel do BOP, aqui no Rio de Janeiro, que tá escrito assim, vai e vença. E ela leu aquela frase e ela ficava me zoando assim, entre aspas, né? Pô, meu filho, vai e vença, não sei o que e tudo mais. E daí, nesse dia, a gente acabou de fazer a oração, ela pegou na minha mão e falou, meu filho, vai e vença. Tô sentindo que dessa vez vai dar certo. E beleza. Fui fazer a prova. No dia, eu caí num local muito ruim. Baile funk rolando. Enfim, música alta, o pessoal dando tiro pro alto. Enfim, mas... Do lugar próximo onde estava acontecendo o concurso. Funk. Foi em Realengo. Então tava tendo baile funk e tudo mais. Mas aí tá a importância também de fazer simulados. Porque o simulado não vai treinar só o teu conhecimento. Porque quando eu fazia simulado, por mais que eu tivesse com 2 abafadores, eu ainda escutava o ruído da televisão alta da vizinha. Entendeu? Então, de certa forma, isso foi me treinando pra eu conseguir ignorar os ruídos externos ali, a prova, a folha. E também treinar a consciência de tempo, né? Sim. Porque não dá. Uma questão mais difícil, tu fica ali um tempão nela e você tem que saber o time de questão. Sim. Vambora. Que eu tenho que fazer o resto das questões. Não dá pra gente perder o tempo da prova toda. Tem um tempo pra fazer, né? Isso aí. E daí eu fazia justamente isso. Uma questão mais difícil, eu deixava tudo pro final e fazia as mais fáceis, adiantava a redação, voltava nas difíceis. E daí não conseguia, passava a redação a limpo e beleza. Depois eu deixava para aprender, e conforme eu ia fazendo as mais fáceis, eu tivesse certeza, antes de passar a redação a limpo, para dar tempo de eu ir pensando nas mais difíceis, eu ia preenchendo o cartão resposta. Para poder também dar tempo, porque senão, se você não preencher o cartão resposta, você é desclassificado, né? E daí beleza. Passou a prova. A prova, assim, parece que veio para mim. De verdade mesmo. As questões de inglês, nossa... das 4 eu consegui acertar as 4. De matemática, de 15, eu peguei 9. Assim, nunca havia feito isso. Nem sonhava que um dia eu ia conseguir. Português, eu errei uma. História e geografia, errei uma. Então, assim, a prova veio pra mim. E eu lembro que quando eu saí... prova, aí me permita te corrigir. Uhum. A prova veio pra você ou você que tava pronto pra prova? São dois... Não desmereça o seu sacrifício. Sim. Não desmereça o seu sacrifício. Porque senão, assim, parece que teve um componente de sorte. E tem certo componente de sorte no concurso. Mas parece que a sorte foi predominante. Sim. 3 anos de preparação, 3 anos abrindo mão de tudo, não saindo pra sair tomar o gelo com a galera, não aproveitando, a namorada falando vai lá, vai estudar, a mãe ali abdicando das coisas.
Indo pra dentro do curso, no meio da pandemia, pra se esconder, pra estudar. É você que tava pronto pra prova. Não é a Sim. prova. A gente tem que saber também, dar os louros, falar, olha, eu consegui. Sim. Porque às vezes a gente confunde um pouco a questão da humildade com você não reconhecer a própria conquista. Sim. Né? Ah, não vou falar isso não, senão eu vou parecer que eu sou arrogante. Não é arrogante não, pô. Tu arrebentou, pô. Sim. Caraca, pagou o preço. É isso, parabéns, pô. Conseguiu chegar lá e entregar o que precisava ser entregue. E aí passou finalmente, né? Eu lembro que eu saí da prova, cheguei em casa, sem corrigir gabarito preliminar, falei, mãe, acho que deu bom. Aí depois fui na casa da minha namorada, até então namorada, né? Falei com a minha sogra, ela perguntou, e aí, meu filho, como é que foi e tal? Falei, acho que dessa vez deu bom, né? E daí eu sentei para corrigir, isso em casa ainda, né? Sentei para corrigir, e daí, nota assim, né? 9 em matemática, quase gabaritei português, quase gabaritei história e geografia. Em inglês, que nessa época foi o diferencial, porque se você errasse uma questão, você já... Perdia 25% ali. 25%, né? E eu consegui gabaritar em inglês, então assim... Foi o que me Português jogou eram lá em quantas cima. questões? Português eram 12. 12. Então eu tô falando aí que uma de português, 3 de português era uma de inglês, né? Isso. Então, assim, consegui gabaritar a prova de inglês e foi esse que foi o diferencial também, porque o pessoal que errou esse parceiro meu que estudava comigo, Se Roma de inglês caiu lá pra trás, né? isso, ele acertou 2 de inglês e ele não passou na prova. Ele errou 2 de inglês e uma de matemática, então ele não passou na prova. Ele até passou. A menos que você, né? Isso. Então pegou 8 de matemática, o restante foi igual, Isso. mas o inglês caiu. Isso. E aí ele ficou pra Ele fora. ficou pra fora. Então, assim, foi um peso desproporcional naquela época, né? Uhum. E daí eu lembro que a gente corrigindo, eu já comecei a chorar e abracei ela. Falei, dessa vez. Eu acho que vai. Acho que vai. Né? Todo mundo ele fica sempre naquela certeza, né? Você não quer comemorar, não quer abrir, né? Sim. Vou soltar fogos aqui. Mas calma, respira, pé no chão, né? Vamos, que tem depois ainda todo o processo de saúde, exame e tal, TAF, etc. Mas voltando um pouco na história nesse ano aí, você falou que reestruturou o teu cronograma de estudos para poder contemplar tudo sem abrir mão daquilo que você era bom. Sim. Como é que dividia a semana nisso daí? Cara, então, eu pegava matemática todo dia. Só que... E era de fato que você precisava lapidar. Isso. Então nós tínhamos português, matemática, história, geografia e redação. 5 em inglês. 6 matérias, só que redação eu não botava na rotina. Semana. Isso. Eu pegava junto com o simulado. E às vezes eu fazia uma redação aos sábados ali. Eu pegava matemática todo dia e dividia a matemática em 2. Parte de álgebra e parte de geometria, né? Aí eu pegava um dia álgebra, um dia geometria. Isso de segunda a sexta. E daí eu pegava num dia matemática e português, matemática e inglês. Só que inglês também era pequeno, então às vezes eu pegava matemática, português e inglês. Matemática e geografia, matemática e história. De manhã... Era fixo no papel? Fixo. Isso. Fixo. Isso hoje não faria isso, né? Mas foi dessa forma que eu fui instruído e tudo mais. Funcionou. Para concursos com poucas matérias, funciona. Beleza? Hoje, assim, estudando já para concursos maiores, eu não faço dessa forma. Eu opto por ciclos, mas o objetivo é o mesmo. Só muda alguns detalhes. O modo. Quando eu preparava para vestibular e para concurso militar também, eu falava, cara, olha só, a gente vai dividir aqui. Hora por hora, minuto a minuto do seu dia. Você vai acordar a tal hora, você vai isso, você tem curso, não tem curso, tem colégio, não tem colégio, você tem trabalho, não tem trabalho, enfim, vamos botar tudo aqui, tudo. Até a hora do almoço é calculado no cronograma. Até a hora que você vai parar para lanchar, tá no cronograma. E aí você botava hora por hora. De segunda-feira, terça, até domingo. Até a hora de lazer tá ali. Sim. Né? A hora de sair com a namorada também tudo entrava ali. Até a hora de dormir. Você tem que dormir tal hora, porque tem que ter tantas horas de sono para você, né? Sim. Adaptável para cada um. Tem pessoas que vão precisar um pouco mais, outros um pouco menos. E aí, depois que a gente passava um tempo ali estruturando isso,
falava, agora você é um chimpanzé de circo bem treinado, você é um, né? Você vai respeitar o que está escrito aqui. Tá? Você não faz nada que não tiver aqui. Você é um subserviente do papel. Sim. Segunda-feira à tarde vai estudar português. Por quê? Porque está no cronograma. Ah, mas isso aqui vai ficar para sempre? Não. A cada 2 semanas, no máximo um mês, a gente para e reanalisa Sim. o cronograma, o papel. Tá dando certo, não tá dando certo, troca isso aqui por aquilo, mas a carga horária tem que ser distribuída. Se são 3 horas de português, são 3 horas de português. Porque a somatória da semana vai dar tantas horas de português, tantas horas disso, tantas horas daquilo, distribuído igual. Porque o concurso passa quem é bom em tudo. Sim. Não é quem é craque em matemática. Não, o cara, meu irmão, em matemática, como foi o seu caso nos anos anteriores. Sim. Fui muito bem nas outras, mas me arrasei aqui e ali, pronto, não passei. Sim. Né? Então, tem que mandar bem em tudo. Então, tem que manter todo o cronograma. E isso foi o que você aplicou. Sim. Né? E assim, tanto sem trabalhar e agora trabalhando e estudando, o ponto principal também é fazer questões. Por quê? Você só vai saber o que cai e como cai praticando. Né? Eu lembro que eu respirava questões, cara. Sim, eu lembro que às vezes eu mandava mensagem pro Vinícius 11 horas da noite, devia até ficar bolado comigo, mas ele não me respondia, porque ele deveria estar dormindo. Às vezes ele respondia, né? Mas ele me respondia às vezes 5 horas da manhã. Mas, pô, eu mandava mensagem pra ele às vezes tarde da noite, eu ficava até com um certo peso na consciência, mas ele, não, cara, tá tranquilo, pode mandar, porque quando eu puder te responder, eu vou te responder. Eu lembro que eu fiquei tão assim, cara, com questões de matemática, que teve uma questão que eu não consegui matar, mandei mensagem pra ele, ele me responderia no dia seguinte de manhã, e daí eu sonhei com a questão, né? Isso é muito comum. Eu sonhei com a questão. Isso é muito comum. Quem tá fazendo concurso sabe. Sonhei com a questão no sonho. Eu consegui resolver a questão, eu levantei, acordei, anotei a resolução e voltei a dormir. Você vê que o concurso tá te afetando. Quando você sonha, acorda, anota e volta. Falei, pronto. Aí ele não sei se ele lembra disso. Cara, faz assim, assim, assado. Falei, não, cara, tá tranquilo, já matei a questão aqui. Mas, assim, quando tu respira isso, uma hora, claro, fazendo o correto, né, vai dar certo. Vai dar certo. Assim, eu lembro que quando eu fui fazer o bolsão pro Elite, na época, tô falando aí de 2008, não tinha computador em casa. Eu fui numa lan house, eu e meu irmão querendo fazer IPCAR, e eu querendo fazer o colégio naval. Ah, por que você queria fazer o colégio naval? Porque era que a idade dava, era o último ano, eu já tava no ensino médio, eu parei lá. Por que eu tava fazendo esse passo também? Isso é interessante. Que você tá experimentando isso, pelo que eu entendi. Você falou, sou concurseiro mesmo sendo concursado. Sim. Ou seja, você está buscando o próximo nível, mesmo já estando em um nível. Sim. E não tem nada de errado nisso, tem que buscar sempre um caminho melhor. Você entendeu, né, uma coisa que eu também entendi lá atrás, que é, cara, se eu sentar e estudar, eu consigo. Sim. É uma matemática simples, né? Se eu sentar, me dedicar, eu chego lá. E aí você tá querendo aplicar isso de novo. E eu fiz isso quando eu tava saindo da Escola Municipal de Fará, em Ricardo de Albuquerque. Saí de lá, sentei e estudei. No último ano, no 8ª série, agora é 9º ano. Uhum. Sentei e comecei a estudar. Colei com o pessoal que estudava. Tinha uma menina lá, muito inteligente. Falei, opa, vem cá. Você também, amiguinha? Opa, vem cá. Me colei junto com a galera CDF. Comecei a estudar. No final do ano, passei para a Cefetec, agora é FRJ, passei para a Cefet, passei para a Faetec. Aí eu tomei um susto. Falei, gente, passei. E agora? Passei. Fui lá fazer a matrícula na Cefetec. Tinha uma professora, eu devo minha vida a essa mulher. Glória, Regina. A Glória de matemática. Meu irmão, ela falava isso, ela falava uma coisa que eu... Enfim, ela falava, estude longe de casa. Que, né, perto de casa, esse período você vai pro colégio, volta, não sei o que, é importante, é bom. Eu nem entendia que esse troço na época. Mas eu falei, não, beleza, eu tinha a Cefetec, eu morava em Anchieta, tinha uma Cefetec ali em Nilópolis, do lado, e tinha em São Cristóvão. Falei, pô, não sei porque ela falou isso, mas eu vou seguir o conselho dela. Fui lá pra São Cristóvão. Cheguei pra fazer a matrícula, bro. Olhei pro lado, olhei pro outro, só tinha a galera da escola particular. Sério, eu e o Igor, eu acho que eram os únicos do colégio, da turma, que veio de escola pública. Olhei, tinha a galera do Sueiro,
Tamandaré, Martins, só a galera dos colégios bons para concurso. Eu olhava assim, eu falei, gente, estudei com a apostila dessa galera que eu peguei de outras pessoas. E eu falei, rapaz, se estudei, cheguei aqui. Pô, se eu continuar, eu acho que eu chego mais longe. Aí no ano seguinte eu falei, cara, vou trancar. Cheguei lá, tranquei a matrícula, entrei na Lan House e me inscrevi no Bolsão do Elite. Quando eu fazia o Bolsão, eu lembro até hoje, tinha uma questão que era de potência. Questão básica, cara. Quem estuda para concurso, era tipo 100 ao cubo sobre 25 ao cubo. Quanto que é isso? Eu não sabia. E aí eu fui lá, beleza, chutei a questão. Aquela questão me marcou profundamente, porque eu fui para casa naquele dia do Bolsão falando, cara, eu tô querendo largar a Federal de Química, eu tô querendo largar a Cefetec para fazer a prova do Colégio Naval, que é um dos concursos mais difíceis da América Latina ao seu nível, e eu não sei essa questão que eu sei que é o básico. Aí naquele momento eu parei e falei, cara, calma. A prova não é amanhã. A prova é no final do ano. É no meio do ano. Português, matemática era um pouquinho depois do meio do ano. Falei, então daqui até lá eu tenho tempo para estudar. E eu vou conseguir. E aí eu comecei do zero. Comecei lá do básico e fui. Então eu começava a estudar. Você fala a sua história, é muito semelhante. O caminho é muito semelhante. Eu começava no curso 7 da manhã, com uma marmita no bolso. Eu levava uma marmitinha de alumínio. Tinha uma estufa lá no curso. Eu botava na estufa, enrolado no papel, no pano de prato. Sentava O curso começou no dia, acho que 2 de fevereiro. No dia 13 eu já estava na sala de estudo, sozinho. Aquele negócio tirando a mofo no curso, que estava fechado das férias. Irmão, e aí eu fazia mais. Eu pegava, botava um protetor de ouvido aqui, um abafador, aqueles, né? Tirava a cordinha, que aquilo ficava roçando a cordinha, faz um barulho. Botava aquele negócio, virava a cadeira pra parede e ficava estudando. O pessoal olhava, certamente falava, lá o estranho. Olha lá, o cara virava a parede. Por quê? Se eu ficasse aqui, eu passava alguém, puxava assunto, me distraía. Aí eu ficava lá estudando o dia inteiro. E aí comecei a me cercar da galera certa, que você fez também. Enfim, estudei. No final do ano, passei. Né? Seguindo o caminho certo, orientações corretas. Fui aprovado, fui para o Colégio Naval. Quando eu fui para fazer vestibular de medicina, foi a mesma coisa. A mesma história. Eu entrei dentro do colégio, falei pro meu pai, olha, a carreira é legal, oficial da Marinha é bacana, mas eu vou ser médico. Porque eu já queria ser médico. E aí meu pai, na limitação de orientação dele, que ele tinha, ele virou pra mim e falou, meu filho, não dá pra fazer medicina não, é muito caro. Eu não sabia que os clientes dele, meu pai é mecânico, os clientes que ele atendia, que os filhos faziam medicina, era no particular. E aí quando chegava, não dá, meu filho, é muito caro. E aquilo ficou na minha, até ponto que eu falei, não, cara, mas dá pra fazer pra faculdade pública, tem um vestibular, tal, tem a FRJ, tem Unirio, tem o ERJ, mas tem que preparar com a galera boa. E na época, 2011, o curso custava R$3.000, o colégio, terceiro ano, R$3.000 na época. Hoje isso já é caro. Na época isso era muito caro. Muito caro. E aí eu falava, não, mas calma que dá pra gente conseguir bolsa. Dá pra gente chegar lá. Fui lá, fiz uma prova. Juro pra você, eu indo pro terceiro ano do Colégio Naval. Fiz a prova. Depois me ligaram. Eles negaram a minha matrícula. Mas depois eu vim entender por quê. O colégio na Tijuca, eu morava em Anchieta. Eles olhavam e falavam, meu irmão, mas como é que esse cara vem de Anchieta pra cá, pra Tijuca, estudar todo dia? Não é o que eles querem, entendeu? Aí eu falei, porque eu só fiz a prova e botei o cadastro. Aí eles me falaram, você não passou. Eu falei, mas quanto é que eu tirei na prova? Eles não quiseram falar. Eu falei, cara, olha só, deixa eu te explicar. Eu tô saindo do Colégio Naval. Eu tô largando a carreira de Marinha e eu vou ser aprovado em medicina. Eu não sei quantos vocês vão aprovar esse ano não, mas eu vou ser um deles. Aí a mulher falou, peraí que eu já te ligo. Aí ligou pro coordenador do curso. Daqui a pouco voltou. Olha, Anderson, você pode vir amanhã conversar? Pode. Levantei e falei com meu pai, vamos lá. E aí tinha um amigo meu que fez esse mesmo caminho. Sempre tem um cara que trilhou o caminho primeiro. E você vai, meu irmão, onde ele falou que tinha pedra, eu tava pesando. E aí ele falou, cara, eles não dão 100%. É a política do curso, eles não dão. Mas eles dão praticamente 100%. E ela vai te falar que o curso custa R$ 2.970. Era mais ou menos isso a mensalidade. Fala que pode pagar 200. Eu falei, como é que eu vou falar pagar 200, cara? O negócio custa 3.000, cara.
eu pago 200. Ele, não, faz isso. Eu falei, beleza. Eu fui lá, sentei, a mulher, mas olha só, veja bem, porque eu já tinha feito o primeiro, segundo ano, voltei, já estava mais velho. Eu falei, mas você, perante os alunos da turma, vai ser mais velho, que eles não têm a mesma maturidade que você e tal, como é que você vê isso? Eu virei para a diretora e falei, olha só, eu não estou te pedindo para ser amigo de ninguém, não. Eu vim aqui pedir uma cadeira na sua sala de aula. Eu quero sentar e ter aula com o seu professor e eu preciso do seu material, só isso. O resto não faz diferença para mim, não. Dali ela interrompeu a conversa, falou pro meu pai, eu sou Jário, parabéns pelo filho e tal. Mas vamos lá, esse aqui é o preço, quanto você pode pagar? Aí meu pai com vergonha falou 220. Botou 20 conto a mais. E eu tinha falado com ele, cara, é 180, joga 180. E aí ela falou, tudo bem, fechado. Assinou, mandou fazer matrícula. E eu saí puto da sala, falei, porra, era 180, cara. Não era 220, cara, que isso? E pra gente era difícil aquilo, sabe? Era custoso. Mas aí eu sentei, e aí todo dia chegava às 7 da manhã no colégio. Depois eu saía, não tinha uma sala de estudos no colégio, porque ninguém ficava estudando. O colégio não tinha essa galera, não tinha esse perfil. Entendeu? É outro perfil de público, é outra galera, né? A galera nas aulas de sábado ia almoçar no Outback. E eu nem sabia o que era Outback, entendeu? A galera pegava táxi na porta da escola e ia pro Tijuca pra poder comer no Outback. Vamos! Eu falei, não vou não, eu trouxe um lanche, tá tranquilo e tal. Não, tô com fome não. Tô com fome não, a barriga assim... Falei, não, tô tranquilo, pode ir lá, tá de boa e tal. A galera ia, meu irmão. E assim, eu ia pra Veiga de Almeida. Universidade Veiga de Almeida, tem uma biblioteca, sentava lá e ficava estudando. Saía de lá 8 da noite. Quantas vezes na semana eu fazia isso? Todo dia. E no sábado que não tinha aula, eu ia pra lá sozinho. Sábado, a biblioteca abria, não tinha ninguém na biblioteca, ninguém. Eu e mais 2, 3 que fazia concurso pra fiscal de não sei o que, das contas, tribunal de não sei onde, ficavam lá estudando. E é isso, me cercar de pessoas. E aí nesse meio, eu comecei a atrair um ou outro amigo só, né, que andava comigo ali, que estudava, se dedicando. Quem estava do lado, respirando a mesma sintonia, conseguiu a aprovação, mesma história. Tá vendo? Só muda o endereço. Sim. Os meus alunos foram a mesma coisa. A galera que eu conheço que foi aprovada foi a mesma coisa. Então, assim, é saber que existe um preço a ser pago, né, Bruno? E pagar o preço. Pagou o preço? Beleza. No final das contas, você entrega quase que um boleto pago na prova, né? Fala aqui, ó, paguei. Me esforcei verdadeiramente, estudei. Porque no outro ano tu estudou. Sim. Mas tu não pagou direito. E é igual imposto, meu irmão. Pagou errado, paga 2 vezes. É a mesma coisa. Não é? Então, assim, na hora que você chega lá e faz o que tem que ser feito, entrega o resultado que precisa, você tem resultado, você tem aprovação. E hoje você, mesmo que fique na onde você está, você já tem um plano de carreira. Sim. Você sabe que daqui a tanto tempo você vai se aposentar, você sabe quanto você vai ganhar daqui a quanto tempo. Você consegue planejar a sua vida. Isso é bom. Né? Para quem vem da nossa realidade de incertezas, isso é maravilhoso. Né? É entender que existe um caminho, mesmo que a minha base seja fraca. Sim. Pode demorar. Frase do Ayrton Senna. Né? Demora o tempo que for, mas você vai chegar lá. Cedo ou tarde você vai vencer. Né? E você aplicou isso muito bem. Sua história, meu irmão, é sensacional. Né? De chegar, meu irmão, eu não sei nada disso aqui não. Matemática, ferrou. Mas eu tô andando com um amigo que sabe. Meu irmão, me ensina aqui. Né? Cercar de pessoas. Então, ambiente correto, amizade correta, orientação correta, dedicação verdadeira. E eu via muito isso no PH. Escola cara. Alunos de uma classe social bem alta. Um discurso alinhadinho. Todo mundo falava bonito. Quase ninguém estudava. Vou te falar, do 3º ano, salvo engano, acho que 3 foram aprovados em pública. Eu e mais 2. 3 turmas lotadas de alunos, quase todo mundo querendo medicina. 2 ou 3. Por quê? Aplicar é difícil. O caminho todo mundo sabe. Mas jogar mesmo o jogo... Então, assim, a única coisa que eu tiro dessa conversa é falar, meu irmão, a prova não veio pra você, não. Você se preparou e chegou pronto para fazer ela. É isso, parabéns. Obrigado por compartilhar, né, a tua história com a gente aqui. Espero que quem tenha assistido esse episódio até o final, até esse momento, e tá aí também batendo na trave, né, ou então chutando bem longe do gol, saiba que dá para treinar, dá para estudar, dá para chegar lá, né?
Com certeza. E se você pudesse falar para você mesmo uma mensagem lá atrás, quando você largou o hotel, quando você saiu de jovem aprendiz e sonhava em ter uma carreira que você tem hoje, qual seria a mensagem que você... Continue. Só isso. Continue. Acredite. Acredite e continue. Que Vai dar certo. Sempre dá. É só a gente estar disposto a pagar o preço. Né? Planejar e executar. E estar disposto a errar também. Porque não é fácil. Né? A gente vai ter dia que a gente vai errar. Vai ter dia que a gente vai estar cansado. E é aquilo. É dia bom e dia mal. No dia bom eu estudo 2 horas. No dia mal eu estudo 2 horas. No dia bom eu estudo 6. E é isso. feito é melhor do que não feito, Com né? certeza. né? Porque senão vai falar pra mim, olha só, não, porque se não tiver na condição, irmão, faz, vai como tem um cara que eu sigo na internet que fala, né? Faz do jeito que dá, Sim. mas faz que você vai chegar lá. De pouquinho em pouquinho a gente consegue, construir um castelo grandioso, né? Sim. E o primeiro andar desse castelo foi fundado com êxito. Parabéns. Obrigado. Espero que esse vídeo de amanhã você consiga também mostrar para seus filhos, falar aqui, ó, não é à toa, né? Sigam, né? Porque isso faz toda a Com diferença certeza. na vida e no sucesso. E espero que você que assistiu até o final, viu esse vídeo, viu esse episódio, espero que você tenha entendido a mensagem que a gente tentou passar aqui com o relato do nosso amigo, para que você consiga entender que o impossível não é nada, não existe. É uma palavra grande que os fracos utilizam para dizer que você não é capaz, né? De dar conta do esforço que eles não fazem. Então, siga em frente, persista, acredite, trabalhe e faça mais do que esperam de você, que certamente você vai chegar lá. Breno, obrigado. Deus abençoe, viu? Um abraço.